O programa de Cara com Carão está começando 2016. Aliás, eu falo sempre que eu sou uma mulher de sorte, uma privilegiada mesmo, porque eu estou começando muito bem realmente esse ano. Estou trazendo hoje um entrevistado, que não é um entrevistado qualquer. Aliás, hoje eu considero desses vários, desde 2000 que eu tenho o programa que eu entrevistei, eu acho que ele é o que tem o currículo mais rico. E eu quero dizer para você que ele também, vocês que estão aí nos assistindo, eu tenho a impressão que algum de vocês já deve ter sentado ao lado dele numa sala de aula. Ele estudou aqui no Colégio Objetivo, em outros colégios, e ele saiu de São José do Rio Preto e está brilhando fora daqui. E eu tenho uma honra muito grande hoje de receber o senhor Rogério Frota Melzi, que saiu do Rio de Janeiro para vir aqui e dar entrevista para mim. Foi um privilégio muito grande, viu? É muito prazer que eu tenho aqui para recebê-lo hoje. Mas, Rogério, hoje você está aqui em São José do Rio Preto, suas origens todas estão aqui. Eu sei que você adora essa cidade, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Quem é você, Rogério? Bom, primeiro deixa eu te agradecer por essa apresentação, aumentou muito a minha responsabilidade agora, não é? E dizer que para mim também é uma honra estar aqui com você, você é uma referência já há muitos anos para mim, para a minha geração, para a nossa cidade. Então acho que o honrado sou eu. Muito obrigado. Bom, eu sou Rogério Melzi, eu tenho 43 anos, sou sim um filho da terra, com muito orgulho, acho que São José do Rio Preto é uma das grandes cidades do Brasil, posso dizer isso hoje com conhecimento, porque parte do meu trabalho é rodar esse Brasil inteiro. Sou um rio-pretense que saiu daqui para, de fato, conquistar um lugar interessante, um lugar importante no meio empresarial executivo brasileiro. Hoje eu trabalho com educação, eu sou diretor-presidente do grupo Estácio. Estácio é um dos maiores grupos, não só do Brasil, mas do mundo, em educação. São mais de 500 mil alunos, todos ensino superior, graduação e pós-graduação, presencial e à distância, presente em 23 estados. Eu estou nessa empresa já há 8 anos. Como eu disse, espalhado por todo o Brasil, mas sempre com o coração aqui em Rio Preto. Então, eu sou o filho da terra. Pois é, mas, Rogério, e você tem a Estácio também fora do Brasil, não? Não, ainda não, Cida. A Estácio, em algum momento, deverá sim se internacionalizar, é parte de um processo, mas na Estácio nós fazemos tudo com muito planejamento, com muito critério, com muito método, para não ser surpreendido, por exemplo, por situações como essa que o nosso país atravessa agora. Então, o processo de internacionalização deve ser estudado com muito cuidado, com muito critério, mas é uma ambição, em algum momento seremos sim. Pois é, mas esse caminho de sucesso seu iniciou por volta de 21, 22 anos, é isso mesmo? Por volta da faculdade, não é? Até um pouquinho antes, nas decisões que antecederam a faculdade. E qual foi a primeira empresa que você esteve no comando? Bom, no comando, eu comecei minha carreira numa empresa em Guarulhos, muito conhecida também em São Paulo, uma indústria, chama-se Bardella. Mas onde eu conquistei, de fato, o meu primeiro cargo mais gerencial, de mais alto nível, já foi na Ambev. Isso aconteceu depois de um período muito intenso de estudos que eu tive nos Estados Unidos, de uma das grandes também universidades mundiais. Quando eu volto ao Brasil em 2001, no meio de uma dessas crises infindáveis, intermináveis do Brasil, e essa ainda mais conturbada, porque foi na época dos atentados terroristas, né, em setembro de 2001, eu fui trabalhar na Ambev, e ali sim eu comecei uma jornada já de maior sucesso, atingindo as camadas aí mais altas das empresas. Pois é, mas você saiu de São José do Rio Preto, foi para essa empresa que é a Bardella, né? Sim. Que tinha, parece que, por volta de 100 funcionários. Como é que foi a sua contratação para lá? Como é que te descobriram? Isso é muito interessante. Na verdade, eu saí de São José para fazer faculdade. Eu fui para São Paulo, eu queria fazer engenharia, e eu achava que era importante uma experiência em uma praça como São Paulo, uma praça grande. E eu fui para a Bardella fazer estágio. E eu consegui meu primeiro estágio na Bardella. É muito difícil você conseguir a sua primeira vaga, seja ela estágio ou emprego. Eu consegui porque meus pais, na verdade, meu pai naquela época, ainda era vivo, eles têm uma pequena fábrica aqui em São José, que já tem quase 50 anos de existência também, e eles eram um pequeno cliente da Bardella.
E numa dessas, num almoço que com um vendedor, é inexplicável. Que ano foi isso? Isso foi 93, se eu não me engano, 1993. Num almoço com uma pessoa que era um vendedor da Bardella aqui em São José, na casa dos meus pais, apareceu essa oportunidade. Era para ser um estágio de 6 meses, 1 ano, e eu fiquei 7 anos lá. Foi um aprendizado fantástico. E lá, na verdade, eu mencionei a Ambev, mas ali a minha primeira experiência realmente gerencial. Em pouco tempo, eu tinha me tornado um supervisor e eu tinha, assim, 100 funcionários sob minha responsabilidade, muitos dos quais tinham mais tempo de casa do que eu tinha de vida. Que legal, foi muito interessante. Né? Pois é, mas você tem uma história que eu acho muito interessante, que você foi aprovado em 4 das 10 maiores universidades dos Estados Unidos. E é verdade que na época, pelo menos é o que me consta, esse curso custava $110 mil. E você não tinha esse dinheiro, né? Nem perto. É pior que isso, você sabe. Então, e como é que você conseguiu, né? Porque eu sei que você fez, né? Como é que foi tudo isso? Então, essa acho que é uma grande até dica para outros jovens que queiram seguir esse tipo de caminho, né? Primeiro, conseguir uma admissão em um lugar como esse. Que lugar que era nos Estados Unidos? Foi Stanford, na Califórnia. Né? E eu, de fato, tive 4 admissões. Mas a persistência, a disciplina, a paciência que são necessários para conseguir isso, realmente é o que faz a diferença. Então, depois de quase 2 anos, com 0 de vida pessoal, eu já trabalhava, já fazia uma pós-graduação em São Paulo e estudei, eu de fato consegui, com notas excelentes, muito acima da média, eu consegui essas admissões. Sem nunca pensar como eu financiaria, porque se eu pensasse, eu desistiria antes. Olha, não vou ter como fazer, por que eu vou? Mas eu tinha uma crença, e eu acho que ela aplica muito, né, para a maioria das pessoas. Que época foi essa, Rogério? Isso já foi em 1997 eu comecei, e eu só fui para lá em 1999. Sei. Quando você conquista, quando você realmente tem resultados expressivos em qualquer área que você atue, não é? Eu acho que as soluções aparecem. De fato, eu precisava de $110 mil, não tinha nem 10 mil. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? As pessoas vão se lembrar aqui, os mais experientes, por assim dizer, Mas você sempre foi otimista, né? Eu sempre acreditei muito que as coisas se arrumam para quem merece, para quem trabalha. Mas em janeiro daquele ano, 1999, eu já estava admitido, $110 mil eram $121 mil, por causa do câmbio. Dia 13 de janeiro daquele ano, ocorreu uma maxi desvalorização e a gente perdeu 40%, 50% do valor da moeda em um dia ou 2 dias. E de repente não precisava mais de $120 mil, eu precisava de quase $200 mil. Ou seja, tudo para desistir. Mas, de fato, quem quer chegar longe não se dá esse luxo, não se dá esse direito. E a maneira que eu fiz, Cida, na verdade, foi financiando com diversas entidades. A própria empresa que eu trabalhava me ajudou com um pedaço, mas aí eu consegui através de uma... Mas você já trabalhava lá quando você fez esse curso? Não, eu trabalhava, mas aí você precisa parar. Porque esse curso são 2 anos, absolutamente período integral. Pra você ter uma ideia... E você tinha que se manter também, né? Por isso que você precisa dos $110 mil. Então, eu fiz isso financiando. Financiamentos nacionais, depois eu consegui um financiamento lá fora também. Levei 12 anos para pagar de volta, 12 anos, mas paguei cada centavo, mas eu não queria desistir do meu sonho. E o retorno que aquilo me deu... Foi um investimento, né? Não tem fantástico, dúvida. Né? Mas vem cá, você de bebidas alcoólicas, passar para o ensino superior, eu acho que não deve ter sido muito fácil, não, foi? Olha, você sabe que gerou uma resistência grande. O que você enfrentou, grande. por exemplo? Gerou uma resistência grande, porque aqui no Brasil existe essa crença de que educação e gestão não andam bem. Eu acho que tem que andar juntos, tem que andar. Então, quando eu chego lá da Ambev, o pessoal me dizia, né, quem tinha aquele foco de resistência, dizia, olha, cuidado porque aluno não é cerveja. E eu dizia, eu sei, fiquem tranquilos. A ideia naquele momento era aplicar as ferramentas de gestão e jamais interferir numa autonomia acadêmica, jamais interferir no que o professor deve fazer, não deve fazer, jamais colocar conceitos, por exemplo, de lucratividade acima do nosso dever de educar com responsabilidade. Só que levou alguns anos para que todos pudessem acreditar nisso. Pois é, mas antes da gente, eu até quero perguntar, e você vai me dar a resposta depois dos nossos comercial. Como é que foi para você essa mudança de uma empresa que não tinha nada a ver com bebidas, com educação, você ir para a educação? Você vai contar depois para nós. Então é isso aí, gente. Agora nós vamos para os nossos comerciais.
Seus grandes momentos estão no Rio Preto Shopping. Venha aproveitar o melhor mix de lojas da região. 2 praças de alimentação com mais de 40 opções para você e muitas atrações. Rio Preto Shopping. O meu, o seu, o nosso shopping. Mas olha, você fala para mim como é que foi essa mudança para você. E como é que foi essa contratação? Como é que te descobriram? Deixa eu começar por essa última. Me descobriram porque havia um grupo de investidores, ou um fundo de investimento chamado GP, que foi criado lá no passado pelo Jorge Paulo Lema, que também é talvez o grande nome por trás da Ambev. Esse grupo estava investindo na Estácio. Naquela época, em 2008 já, educação era uma grande promessa no Brasil. E esse grupo queria encontrar executivos que tinham experiência nos ferramentais, nos modelos de gestão que a Ambev havia aplicado no passado. Eu era um desses nomes no mercado, eles conversaram comigo, gostaram bastante. E hoje, a própria GP já não é mais uma investidora da Estácio, mas eu continuo lá. E a grande mudança, na verdade, Cida, a Ambev, por mais que seja uma empresa brilhante, fantástica e vencedora, ela é uma empresa de produtos. Ela produz, não é? E a Estácio é uma empresa de pessoas, de gente, de serviço. Então, para você... E a educação hoje no país, que ela está quase que esquecida, é muito duro, né? Você vê tudo isso. É muito difícil, porque no nosso caso, Cida, vencida a barreira com professores e com as pessoas que trabalhavam na Estácio há mais tempo, assim que nós ganhamos a credibilidade deles, isso levou alguns anos, ficou claro que o problema do Brasil é muito sério, porque hoje eu conheço bem de perto a qualidade dos alunos que chegam no ensino médio, principalmente quando vêm pela linha pública, né, do ensino público, ensino básico, ensino médio, e eu posso te dizer que é no mínimo preocupante. Mas, Rogério, como é que hoje você vê a evolução do ensino superior privado no Brasil? Olha, não fosse o ensino superior privado e o Brasil estaria muito mais atrasado do que está hoje. Para você ter uma ideia, nós saímos aí de 1 milhão de alunos no ensino superior nos idos de 2001 para quase 8 milhões agora, dos quais 75%, quase 80% estão no ensino superior privado. Eu acho que a questão da quantidade vem sendo bem, eu diria, bem conduzida, e agora precisa haver uma evolução da quantidade para a qualidade. Quem conseguir achar a fórmula para reunir essas duas coisas, que até então no Brasil costumam andar separadas, né? Qualidade aqui parece restrito a ambientes menores, vai se dar muito bem no ambiente de educação. Eu ouso dizer que a Estácio está fazendo um lindo dever de casa, está conseguindo resultados expressivos. O último ciclo que saiu agora do MEC, né, com as notas do ENAD, a Estácio deu um salto gigantesco para de fato mostrar que é possível fazer qualidade para gente batalhadora em larga escala, sim. Agora, Rogério, hoje eu vejo que não é só a Estácio. Acho que a maioria das universidades e faculdades do país está sofrendo muito com as restrições do FIES. Qual que é hoje o percentual de alunos com o FIES da Estácio? Porque eu vejo que a maioria, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, que é o meio que eu convivo, eles falam assim comigo, que eu tenho uma amizade boa, um relacionamento muito bom com jovens. E eles falam, como é que eu vou fazer se eu não tiver o FIES? Então, como é que... Dá aí uma explicação para nós aí. Veja só, bom, a Estácio tem mais ou menos 1/3 dos seus alunos presenciais, porque o FIES só foi aplicado para alunos presenciais. Ensino à distância E o nunca governo teve FIES. tem pago, não? O governo tem pago atrasado e
esse ano, em particular, 2015, decidiu pagar apenas 8 mensalidades das 12. Toda a diferença foi bancada por nós. Claro que há uma expectativa de que isso retorne no futuro, mas criou um caos, né, no setor inteiro, fazendo com que algumas instituições não suportassem, porque é um esforço de caixa gigantesco. Felizmente, não foi o nosso caso. Mas veja só, 1/3 da nossa base de alunos presenciais FIES é um dos menores. A Estácio foi um pouco, talvez, conservadora no ritmo de adoção do FIES, justamente por ter algumas incertezas com relação ao programa. Agora, é um programa maravilhoso. Ele é um programa que aqueles brasileiros que gostam de falar, que defendem que nós precisamos de uma educação no Brasil, precisam entender a importância e a relevância desse tipo de programa. Se ele tem que ser melhor calibrado, se a taxa de juros é mais ou menos, se as condições de pagamento posteriores, né, são melhores ou piores, tudo bem a se discutir. Agora, não pode haver essa dicotomia. Por um lado, a gente fala, né, fala em educação, pede investimentos públicos, e quando ele vem, parece que a gente começa a se preocupar mais com quem está ganhando ou perdendo com relação a isso, do que propriamente com o aluno que poderia ser beneficiado por um programa desse. Esse tipo de coisa no Brasil precisa acabar, porque quando a gente vê um programa valioso, de novo, se tem que ser melhorado, tem que ser melhorado. Mas quando a gente vê um programa bem feito, bem traçado, bem pensado, com boas intenções, a gente tem que aplaudir. Agora, eu vejo, por exemplo, que o FIES, você acha que, para o futuro, você acha que os alunos podem aí fazer algum plano? Como é que você vê isso, esse panorama? Se do FIES não acabou, ele foi reduzido drasticamente, além das condições de pagamento, que, enfim, foram muito negativas. Hoje o que se discute é o tamanho do programa, se serão 300 mil vagas por ano, 400, enfim. Óbvio que isso tem a ver com a situação econômica do país. Então, primeiro, não acabou. Segundo, a discussão que tem que ter daqui para frente, eu acho que a sociedade tem um papel fundamental, principalmente alunos, formadores de opinião, com relação à definição do governo, porque no fundo o governo precisa refletir os anseios da sociedade. E financiamento estudantil, em qualquer país que se preze, que se considere desenvolvido, foi e é uma realidade. Quantos cursos tem hoje a Estácio? Aproximadamente de graduação 80 cursos diferentes. Hein? Você acha que você vinha aqui e eu não ia perguntar para você, e aí? Você é o Rio Pretense, a Estácio ainda não chegou aqui. Vai chegar ou não vai em 2016? Você ainda vai chegar. Aliás, quando eu divulguei com a foto sua na minha página, eu recebi muitos e-mails e as pessoas perguntam para ele, você não vai trazer em Rio Preto a Estácio? Porque só um nome já diz tudo, né? E você não pode decepcionar a audiência. Não, né? E depois eu não posso, além disso, eu não posso deixar você ir embora daqui sem me dar uma resposta. Então, porque quando você recebeu a homenagem na Câmara, quando foi mesmo? Foi no começo do ano ou ano passado? Acho que no ano passado, deve ter um ano mais Final do ano, Você foi homenageado, aliás, uma justa homenagem que você recebeu aqui na Câmara Municipal. Aliás, agora em 2016 você tem um compromisso comigo, viu? Porque eu faço a minha noite dos expoentes aqui em novembro. Eu vou depois passar a data e você, entre os meus homenageados, porque eu já homenageei um monte de gente que são riopretenses que brilham fora dos nossos domínios. Eu vou te mostrar depois a lista das pessoas que eu já homenageei. E esse ano vai ser você. Eu já estou antecipando, hein? Olha, se eu for merecedor, eu virei com o maior prazer. É merecedor, você não vai ter nenhuma despesa, com exceção da adesão do jantar, porque eu também não posso pagar para você levar sua família. Mas eu quero muito você lá, para mim vai ser uma honra muito grande, para a Noite dos Expoentes. Será minha? 6 de novembro de 2016. Está combinado. Pronto. Mas agora nós vamos falar. Chega ou não chega esse ano? Deve chegar. É um protocolo difícil. Você conseguir autorização para abrir um campus novo em uma cidade onde você ainda não opera é difícil. A Estácio tem, na verdade, 2 pedidos para operar em Rio Preto, com 5 cursos em cada um. A maioria desses cursos é na área de gestão. A gente sempre começa com poucos cursos, né? Exatamente. E gradualmente vai aumentando a presença na cidade. Vão chegando outros. Vão chegando outros. A ideia é que, dada a vocação da cidade, esses cursos vão sendo definidos. Falta pouco. Não é uma certeza, não posso dizer com 100% ainda de segurança, porque esse é um processo que está em fase final lá com o Ministério da Educação, mas nunca esteve tão perto. Ai, que bom. Eu quero ser a primeira a informar, tá? Espero. Mas agora vamos falar um pouquinho de família. Eu sei que você está sempre aqui em São José do Rio Preto. Porque geralmente eu conheço muitos riopretenses que saíram daqui, que brilham fora daqui, mas que esquecem um pouco de Rio Preto.
A família, quando ele quer ver, ele manda. Passagem, a família vai para lá para ele ver. Ele já não vem mais aqui. Você é diferente. Você que ainda tem as suas raízes, você que você adora. Estou sabendo até que você está construindo uma casa num dos condomínios aqui, onde você vai abrigar sua mãe, né? Eu estou muito feliz com isso. Então conta para mim um pouco da tua família aqui. Então, Cida, eu acho que uma pessoa que consegue evoluir na sua carreira, na sua jornada e não valoriza suas raízes, está devendo alguma coisa. Eu sempre disse que se eu conseguir fazer e venho conseguindo fazer, enfim, essas coisas que muita gente considera vitoriosas, considera um bom exemplo, é porque eu tive uma formação privilegiada. E veja bem, formação não é apenas dos melhores colégios, não é financeira, é exemplo, não é? E isso veio de casa, veio dos meus pais. Eu perdi meu pai já tem mais de 10 anos. Veio da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos. Vocês são quantos irmãos? Nós somos em 4. 4. Os outros 3 moram aqui. Eu saí com 17 anos. E não é apenas que eu tenho uma ligação com eles, eu tenho uma gratidão por todos, particularmente pela minha mãe e pelo meu pai. Você era mais jovem? Eu sou o segundo. Segundo. Sou o segundo. Mas eu acho que a cidade... Mas você tem irmã aqui, né? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. 2 irmãs, Todos aqui em Rio Preto, não é? E minha mãe, e vários parentes também, meus amigos de infância, ainda ontem... Tios, não? Tios. Ainda ontem eu estava ali no... E quando você chega, eles ficam tudo em volta? Pelo menos me contaram isso. Olha, o pessoal gosta. E agora você tem razão. Acho que eles têm muito orgulho de você, né? Bom, eu teria. Pelo menos se eu tivesse um irmão ou um parente que tivesse o brilho que você tem, o sucesso que você vem fazendo. É que você tem coração de mãe. Não, mas eu teria, mesmo não sendo mãe. A gratidão que eu tenho pela cidade também, porque a cidade influencia decisivamente na sua formação como pessoa. E eu acho que a sociedade, pelo menos a que eu pude conviver aqui na minha infância, inclusive com um dos seus filhos, era meu amigo de escola, enfim, eu acho que fez muito bem para mim, para a formação, para o caráter, para a personalidade. Eu não posso esquecer um lugar desse. Eu preciso a base é tudo, né? E não pode ser desprezada jamais. Mas, Rogério, a gente, antes de terminar o programa, eu tenho um jogo rápido aí, que é um bate-bola aí com o meu entrevistado. Você está pronto? Sempre. Se não fosse você, quem você gostaria de ser? Eu gostaria de ser um professor. Eu gostaria de ser um professor. Mesmo quase esquecido, porque se existiu uma classe que eu não me conformo. Você sabe que meu pai, quando vivo, ele falava para mim e falava, eu não quero que você se forme um dia, eu não quero que você seja professora. Acho que ele já previa que professora ia ser mal remunerado, que ia ser uma classe meio esquecida. Sabe, quando me fazem essa pergunta, eu não gosto de citar nenhuma personalidade, porque eu acho que cada um tem seu valor, embora eu tenha grandes ídolos, não é, ao longo da minha jornada, mas eu gostaria de ser uma classe. E eu acho que professores são os olhos da humanidade. Ou nós entendemos isso para valer e saímos do discurso para a prática e valorizamos essas pessoas. Quer dizer, eu não poderia estar sentado na sua frente hoje aqui se não fossem pessoas que desde a minha infância tiveram esse olhar, tiveram esse cuidado. Né? É verdade. Então... E um hobby? Você tem um hobby? Esportes. Ah, é? Qual eu adoro esportes. Bom, eu me dedico mais ao tênis hoje. É um esporte que eu me encanto, mas desde criança eu sou fascinado por esportes. Os Jogos Olímpicos no Rio ano que vem, a Estácio é patrocinadora. E eu pretendo estar lá assim, o máximo possível, porque é uma oportunidade única. Que legal. Mas eu sei que viaja muito. Você tem uma viagem assim que tenha sido inesquecível para você? A minha primeira vez na Califórnia. Califórnia para mim é o lugar mais maravilhoso dos Estados Unidos, o estado inteiro. Gosto. Fantástico, natureza, cultura, ambiente. E quando eu cheguei a primeira vez ali, é para não esquecer nunca mais. E se você não tivesse essa profissão, você gostaria também de ser um professor? Completamente. Aliás, uma das ambições que eu tenho, quando puder parar um pouco a vida executiva, é ir para a sala de aula. Eu já fiz isso muitas vezes quando jovem, informalmente, dava aula para os colegas. Eu era assim um Caxias, assumido. E eu pretendo fazer a parte final da minha jornada, quando já não tiver mais essa loucura de aeroporto, viagem, em sala de aula, transmitindo conhecimento, transmitindo experiência. É de muitos amigos? Bastante. Muito, muito leal. Eu gosto muito, enfim, de estar com pessoas. E se fosse para você voltar ao passado, que época que você gostaria de voltar? Eu gostaria de ter a minha família inteira
na mesa comigo outra vez. Infelizmente não é mais possível. Eu acho que aquela parte... Foi muito feliz uma parte da nossa vida aqui em Rio Preto, aquela adolescência entre os 14, 15, 16, 17 anos. Foi fantástico ter todo mundo ali em casa, ter os melhores amigos do mundo, começar a descobrir as coisas boas da vida, enfim. E numa cidade como essa aqui, foi tudo de bom. O que não pode faltar na tua mesa? Não pode faltar lealdade. Eu não consigo imaginar pessoas ao meu lado que não sejam leais, não a mim não, mas a uma causa, pessoas sem princípios, é o que eu procuro no meu ambiente, sempre. Você que frequenta sempre aqui em Rio Preto, você convive com a sua família, o que eles comentam com você que falta aqui na cidade? Uma Estácio. Fácil essa. E um conselho para quem vai iniciar uma carreira sua? Pense longe. Porque você é engenheiro mecânico. Sem dúvida. Sem você dúvida. Se lembra disso de vez em quando? Lembro. Aliás, a engenharia dá uma base matemática e raciocínio lógico enorme. Mas eu acho que são 3 dicas. Eu falo muito isso nas minhas palestras. Você tem que sonhar grande de verdade. Sonhar muito grande, sonhar, pensar longe, pensar lá na frente. Você tem que ter um belo plano. Então sonha, planeje, ache um jeito de chegar lá. Lembra? Eu precisava de $110 mil, eu não sabia, mas planeje. E depois tem uma disciplina férrea para executar seu plano. Sonha, planeja, executa. Ao longo de 10, 15, 20 anos, você faz coisas que nem você acredita. E o que você está esperando aí para esse ano, 2016? Olha, enquanto Brasil, eu gostaria muito que a nossa classe política chegasse a um acordo logo, porque eu acho que sem que haja um acordo, sem que haja... Você é a favor do impeachment? Eu não sei. Olha, se tiver coberto do ponto de vista legal, se for legal, eu acho que o Brasil precisa de um rumo novo, sim. Agora, tem que estar amparado nas nossas regras, tem que estar amparado nas leis, porque o que nós não podemos ter, eu como empresário, como executivo, não podemos ter desordem. Desordem é a inimiga número 1. Nós temos que trabalhar com previsibilidade. O que eu espero é que haja uma definição, seja impeachment, seja não impeachment, a mais breve possível, para que a gente possa voltar a ter um horizonte. E aí começar a trabalhar, começar a planejar outra vez. E qual que é seu maior tesouro? Meus amigos, minha família, as pessoas que eu amo, sem dúvida. Rogério. E meus alunos, eu me sinto muito responsável por eles. Eu quero, mais uma vez, eu estou assim muito grata por você ter dispensado um pouquinho do seu tempo, deixou um pouquinho a sua família de lado e veio aqui prestigiar e abrilhantar ainda mais o meu programa. Eu quero desejar a você, a toda a sua família, um ano de muitas bênçãos de Deus, que a sua estrela continue brilhando cada vez mais. É isso que eu espero, viu? Eu te agradeço muito, parabenizo aí pelo programa e espero vê-lo então no evento de novembro. Se Deus quiser. E quem sabe antes, aí para o lançamento da Estácio aqui em Rio Preto. E é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E, lógico, que eu espero vocês aqui durante toda a semana na TV Rio Preto, Canal 7. E eu tenho certeza de uma coisa. Se você está feliz com o entrevistado que eu trouxe aqui hoje, eu estou mais ainda. Então, uma boa semana para todos vocês e fiquem comigo.